com esta vinheta musical, estamos começando o podcast aqui dos estúdios da Galeria Paiva Frade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre valores. Não só o valor físico da obra de arte, mas também o valor filosófico. Mas antes, Alexandre Paiva, aqui, nosso entrevistado de hoje, e também o Sir John, né, que está aqui participando, fazendo parte aqui desta bancada de hoje. Alexandre, mas antes de falarmos das obras de arte, vamos falar um pouco aqui dessa infraestrutura extraordinária que você montou e certamente hoje é um modelo de galeria estúdio e uma infraestrutura profissional. Qual o objetivo de uma infraestrutura, cenários junto às obras de arte? Uma boa tarde, bom dia ou boa noite, podcast, depende do horário que a pessoa está escutando. E do país também, né? Então a gente está antes de falar, né, de uma coisa, a gente fala de outra, é muito importante mesmo, mas eu ainda vou falar de outra. É um grande prazer, Pedro Emílio, dividir com você a bancada, meu amigo de 30 anos, Pedro Emílio Ruiz Baldi, é dos primeiros jornalistas que fundaram a Hora da Verdade na Jovem Pan, é o âncora, e imagino para mim a emoção que é estar diante de você, que a Hora da Verdade depois virou os Pingos nos Is e influenciou inclusive as eleições, a formação do pensamento e a formação da cultura do povo brasileiro. Isso é um trabalho seu, trabalho de grande mérito. Pedro Emílio, que entrevistou, dentre outros, o seu amigo pessoal, Oscar Niemeyer, que foram amigos de muitos e muitos anos. Pedro Emílio entrevistou os grandes nomes da política brasileira, da arte, os grandes nomes que se destacaram no cenário Brasil. Então, Pedro, é um grande prazer estar com você, principalmente ancorando o nosso podcast aqui na Galeria Paiva Frade. Muito obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço ao convite e é uma honra estar aqui nesse estúdio tão bem montado da Paiva Frade. E eu gostaria que você falasse um pouco aqui dessa infraestrutura e como que surgiu a ideia do estúdio dentro da galeria. A gente, há anos atrás, fazia os leilões nos hotéis. Era um leilão para turista, para vender aquilo que era bonito, aquilo que fazia bem, que tinha uma relação afetiva com a pessoa. Ela comprava um cristal, porque o pai tinha um cristal, a mãe tinha um cristal, e ela tinha uma relação afetiva com aquele cristal. A gente também vendia artistas vivos, né, naquela época, que eram, por exemplo, artistas que a Galeria Borghese, no Rio de Janeiro, lançava, aquilo virava um sucesso absoluto, e a gente aqui no interior, a gente fazia os leilões em feriados nos hotéis. A cidade lotava, normalmente as cidades lotavam. Eu fazia aqui, Miguel Filmanas fazia em Campos do Jordão, fazia também lá no Guarujá, e eram os grandes leilões daquela época, que era para a gente um grande prazer. Nesse contexto, eu fui o mais novo do Brasil, com 23 anos, e aí a gente tinha um contexto muito legal, porque aquilo era vender o que era bonito. E já tem 30 anos de estrada, né, Alexandre? Lá se vão 30 anos. Não parece, né? Parece que 30 anos nem parece nem a minha idade, né? Mas aí lá se vão 30 anos, Pedro. E naquela época, eu fui andando, né? Tinha que ter consignante, tinha que comprar quadro, tinha que conhecer as pessoas. E aí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo o trade do mercado de arte nesses 30 anos. Por incrível que pareça, está surgindo agora uma nova geração, um novo trade, mas o nosso trade ainda é o mesmo, né, de 30 anos atrás, de todas aquelas pessoas que começavam, que trabalhavam, diferente do Sir John, né? O nosso é 30 anos, o dele é 1.300 anos, 1.000 anos, aproximadamente. Ele passou por tudo, não é isso, Sir John? Passei por bastante coisa já. Já passou pela história. Mas aí era aquele momento, Pedro. E aí, logo em seguida, a gente estando em São Lourenço, a gente na cidade de São Lourenço, com muito temor
porque nós passamos um momento grave de turismo. O turismo decaiu muito, que foi aquele momento do dólar a 1 por 1, e aí aquilo foi se mantendo durante um tempo, e a gente observava que os leilões iam fracassar, porque não tínhamos público mais, né? O público da cidade estava no Chile, estava na Argentina, estava em Nova York, estava na Europa, porque de uma hora para outra o brasileiro se tornou rico e o dólar caiu, foi lá embaixo, virou 1 por 1, graças ao Itamar Franco, meu contemporâneo mineiro, que veio na minha galeria por algumas vezes. Uma delas você estava junto, que veio junto com Fernando o nosso... P. Com o Fernando P. e o vice-presidente da República, o Zé de Alencar. José de Alencar. Vieram o Zé de Alencar e o Itamar Franco. E vários artistas estavam presentes. Vários. Na A gente teve a felicidade, porque São Lourenço é um centro de encontros e de arte, né? E aí eu pensei, vou quebrar. Como é isso, né? Vou quebrar, e a coisa começou a degringolar. E eu me virava pegando um quadro bom aqui, outro ali, vendia para um cliente, e assim a gente ia vivendo, mas a gente via o leilão começando a decair. Isso nas salas. Isso nas salas. Não existia internet, não existia nada disso. Você, inclusive, foi o primeiro, né, o pioneiro a fazer o leilão pela internet. Então, quando eu percebi que eu ia afundar mesmo, eu fui procurar, porque tinha o Nuri Caluf em Curitiba, que fazia os leilões no mercado persa pela televisão, vendendo tapetes. Eu me lembro que um leilão eu vendi 300 tapetes do Nuri no Hotel Primos naquela época. E aí eu falei, vou fazer na televisão também. Tinha ele e tinha o Omar Ayub, que fazia lá em Campo Grande os leilões. Os dois meus conhecidos, eu falei, também vou fazer na televisão. A hora que eu vi o preço, falei, Pedro Emílio, não vou fazer na televisão. E aquela época começava a internet. Era o ano, ela tinha mais consistência já, era o ano de 2010. E eu pensei, vou transmitir pela internet. Todo mundo achou que eu era louco, né? Vou transmitir pela internet. Peguei os dois malucos, né? Um era dono de uma empresa de segurança que transformou as câmeras de segurança em câmerazinha para transmitir o leilão. O lance era feito por telefone. E o outro que fez os servidores. A gente está ao lado aqui, você sabe, do Inatel, ao lado do Centro Tecnológico do Brasil. Então eles me ajudaram muito, esses dois amigos que hoje são engenheiros brilhantes. E aí criamos, um era o Léo, o outro era o Felipe. E aí criamos o Guru. O Guru era o nosso servidor próprio, aquela coisa toda. A gente conseguia transmitir para muita gente. Quantas pessoas você acha? Naquela época? Isso. Umas 1000 pessoas? 16. 16 pessoas? 16 pessoas. Retomando, então eu transmitia para 16 pessoas. Fui o primeiro no Brasil a transmitir. Eu usava naquela época um programa chamado MS-DOS. Eu vejo muita gente falando de mercado de arte, né? Só fazer uma parte aqui, e que é gente que eu nunca vi no mercado de arte. Então, por isso que a gente resolveu também fazer esse podcast. E aí eu usava aquele MS-DOS, e quem fazia era o Rogério. Estou tentando lembrar o sobrenome dele. E eu fui ao Rogério, porque aquilo dava defeito e tal, mas funcionava, que era uma beleza. De vez em quando dava uns defeitos, aí tinha aqui atrás do Rogério. E o Rogério tinha a imagem Rio. É uma coisa muito nova, né, Alexandre? Era tudo novo, tudo começava, era embrionário, né? E aí eu fui atrás do Rogério, lá no Rio de Janeiro, e falei para o Rogério, Rogério, por que você não faz um programa mais fácil em Windows, que tenha... O Windows já tinha sido lançado, né? Que seja mais interativo. O MS-DOS é chato, tem que ter impressora matricial e tudo. E o Rogério me disse, Alexandre, eu vou fazer eu vi que você está conseguindo transmitir os leilões, eu vou fazer um para usar na internet. Não era para transmitir leilão, não existia ideia nenhuma. Então eu, o Roberto Haddad, o Miguel, todos usávamos, o Valdir Teixeira, todos usavam o sistema do Rogério. E aí o Rogério Pena Bastos, né, foi um grande amigo. E o Rogério então lançou um sistema chamado Leilão BR. Depois que ele lançou aquele sistema,
a gente também queria continuar no nosso, estava continuando no nosso, estava desenvolvendo. 3 meses depois, mais ou menos, a gente lança o IA Remate. Na questão do IA Remate, a ideia foi minha, óbvio, surgiu aqui na galeria, era a ideia para não quebrar. Aí a internet já tinha evoluído. Nesse período eu conheci o Ângelo, que era um engenheiro, e o Ângelo desenvolveu sozinho o IA Remate. Claro, com o nosso suporte. E também com o Vinícius. O Vinícius, que hoje é o dono do IA Remate, que eu até te aconselho a entrevistá-lo, para a gente saber as ideias dele com relação ao mercado. Porque o Vinícius tem uma ideia meio São Paulo, eu tenho uma ideia, eu sou slow food, ele é acelerado. E a IA Remate é uma referência hoje nesses grandes leilões, não é, Alexandre? E aí a gente pensou no IA Remate. Quem pode estar no IA Remate? Quem vende obra autêntica. Isso era a coisa mais importante do IA Remate. Vender obra autêntica, porque aquilo protegeria o cliente. Protegendo o cliente, teríamos sempre clientes. Porque hoje existe, não é, Alexandre, no mercado, uma grande assim, parte de obras que não são verdadeiras, né? E como que se identifica uma obra autêntica e uma obra falsificada? É uma questão muito também de feeling, né? No Brasil a gente ainda vai pelo feeling, mas tem muitas formas de se identificar. A principal delas é a procedência. E nem sempre a procedência diz que aquela obra é verdadeira. Ela foi da coleção do fulano de tal. Um dia eu entrei na casa de um cliente, ele me mostrou uma Tarsila do Amaral. Aí ele me perguntou, gostou da minha Tarsila? E eu parei e fiquei olhando a casa dele inteira, para um lado, para o outro e tal. Ele falou, não, estou te mostrando a Tarsila. Eu pensei assim, não, mas eu estou olhando para ver se você tem disposição de pagar nessa obra de arte 12 milhões de reais. Aí ele, não, que isso? Eu paguei 12 mil reais. Falei, então você não precisa me perguntar se ela é verdadeira ou falsa. Eu já tinha visto que era falsa. O preço já diz tudo, né? Mas assim, quando alguém te oferece uma Mercedes, uma Mercedes boa, uma S500, por exemplo, e te oferece por 100 mil reais. Puxa vida, estão me oferecendo um carro de 1 milhão por 100 mil. Alguma coisa errada tem. O que é, Sr. John? Não, o Sr. John, né? 1/10 do preço, né? 1/10 do preço. Por 1/10 do preço, por metade do preço, tem algo errado. Então, o colecionador quer se enganar. Esse é um problema também, porque ele acha que ele vai comprar, que aquilo lá parece, que aquilo lá é verdadeiro, ele se convence de que aquilo é verdadeiro. E quando ele se convence que aquilo é verdadeiro, ele compra. E depois ele testa a gente. O que você acha? Se o colecionador soubesse como a gente vê isso, ele não perguntava para a gente o que você acha. Porque ele sabe. A maioria sabe. Você não saberia? Você comprar um Tarsila de 12 milhões por 12 mil, você sabe. Ou você é um gênio. Se você é um gênio, você pode fundar uma rede de televisão, você pode ser presidente do país, você pode fazer o que você quiser. Então, eu comprovei para ele naquele momento e mostrei o porquê que o quadro era falso. Eu perguntei para ele, está no catálogo Razonet? Eu hoje não tenho, Pedro, de verdade, aquela paciência de ficar falando o porquê, explicando, sendo que eu acho que a pessoa sabe. 90% que me perguntaram sabe. Essa é a questão. Olha, você vai comprar uma obra, obviamente, você vai comprar uma obra num leilão que tem grande nome, por exemplo, a Bolsa de Arte, eles não vão nunca correr o risco de colocar uma obra. Eles vão procurar, como eu procuro cada obra. As nossas obras têm vídeo, tem a obra, tem tudo. A gente vai procurar desenvolver o melhor possível, né? De outra forma, alguns leilões que surgem. Qual é o seu endereço? Qual é o endereço dessa galeria? Quem é que está me vendendo? Da onde veio essa obra? Toda obra tem o seu dono, né? A conversa vem de uma família que eu não vou citar a fonte porque são grandes pessoas. Já deu todo indício que a obra não é boa. Que a obra não é boa. Porque se você fala a verdade, não tem por que omitir. Você diz, veio da família fulano de tal, a obra é tal, quer confirmar, confirme a obra e vamos tocar. É muito assim. Comprei no leilão tal, comprei de fulano de tal, quero vender, são os players do mercado. Então aí você vai
identificando uma obra de arte. E como eu fiz com ele na Tarsila, um dia eu estava comprando bem lá no começo, em 1993, eu fui muito amigo do Maurício Pontual. E o Maurício foi uma referência para mim, uma referência como pessoa, uma pessoa maravilhosa. E eu estava comprando o meu primeiro Iberê Camargo, que estavam tentando me empurrar, eu era o bobo do interior. E aí fui lá com o quadro para ele olhar se era verdadeiro. Aí ele virou, senta aqui. Eu sentei, olha bem esse quadro. Você acha que isso é obra de um grande mestre como Iberê Camargo? Isso é absolutamente... Analisa. E ele não falava o que era. Aí ele me fez essa pergunta. Por quanto você está comprando? Eu, 2.000. Mas vale 50. Você quer se enganar. Você sabe que esse quadro é falso. A mesma coisa eu fiz anos depois com esse senhor, que tem um título muito importante, falando da Tarsila do Amaral. Ele sabe. Então, quando perguntam para a gente, eu falei para ele, procura a sobrinha, registra lá no projeto Razonet e depois me dá que eu vendo. É muito simples isso. Eu não vou trabalhar para ele porque não fui eu que vendi. Então, ele que vai buscar o projeto Razonet ou quem vendeu para ele para registrar, e não eu. Por que eu? Eu não tenho interesse. Eu tenho interesse já na obra registrada, na obra boa ou na obra que eu reconheço que é boa e vou atrás disso tudo. Mas é importante que isso é um trabalho nosso antes de vender. Não é do comprador também. Mas como você tá, a pessoa que vendeu para ele também sabe o que está vendendo, então a coisa fica, quem é que vai fazer primeiro o start para ver se algum galerista cai na conversa e aprova. E a gente fala entre nós. Todos nós, assim, os grandes leilões hoje, todos falamos entre nós. Falamos quase que semanalmente, a gente fala um com o outro, bate papo, não sei quem me ofereceu isso e aquilo, a gente sabe tudo dessas coisas, né? Então, essa é uma segurança para o cliente. A principal segurança para o cliente é ele não querer se enganar. O preço determina a raridade da obra. O que acontece é que muitas vezes a pessoa vai pelo preço de uma obra. Tem leiloeiros que são leiloeiros honestos, corretos, casas de leilão, não vou citar os leiloeiros, porque os leiloeiros são os apregoadores, as casas de leilões corretas e que não querem mais ter trabalho nenhum, né? Não querem fazer explicação, não quer fazer vídeo, não quer fazer nada, quer pegar o quadro como está, colocar no leilão, eu coloco barato e vendo por 20%, ganho 20%. Porém, quando ele faz isso, muitas vezes ele está lesando o colecionador ou o filho do colecionador que por uma vida colocou as suas expectativas sobre essa obra. Então você não vê a Sotheby's fazendo, eu vendo barato, porque tem que vender barato para girar. Então tem a pessoa que quer comprar na Sotheby's, que quer ter uma obra de arte rara, como acontece aqui no Brasil, quem compra conosco, quem compra com a Bolsa, quem compra com James, quem compra com esses leiloeiros que estão nesse momento... Que procura a raridade. Que procura a raridade. Agora, Alexandre, pois não, pode completar. Sim, sim. Então, esse outro, ele atrapalha a vida do colecionador de verdade. Tanto do que vendeu, quanto do que comprou. Porque imagina, você vai comprar um apartamento, eu estou te vendendo um apartamento, hoje ele vale 1 milhão, me compra, porque amanhã ele vai valer 900, depois ele vai valer 800, depois vai surgir uma grande comunidade em volta e ninguém mais vai querer. É isso que aconteceu, por exemplo, que eu vi há pouco tempo atrás com obras de artistas acadêmicos excepcionais. Por isso focamos nos acadêmicos. Nós queremos revalorizar, redespertar o colecionismo dos acadêmicos, porque em todos os países evoluídos do mundo tem os seus old masters. Nós temos os nossos. O dia que uma pessoa falou para um colecionador que o Pedro Américo ninguém mais quer, eu falei, então para de comprar arte, vamos negociar outra coisa, vender sucata, vender outra coisa. Aliás, se o maior artista do Brasil ninguém mais quer, então não sei mais o que querem. Aliás, você tem um Pedro Américo aqui extraordinário, né? Aliás, esta parede, nós temos aqui nomes de pintores renomados, acadêmicos, que depois você pode comentar um pouquinho sobre eles. Mas aí nós estávamos falando no início da conversa sobre essa migração da sala do leilão presencial para a internet. E aí esse começo eram 16
pessoas assistindo. 16 pessoas assistindo. E hoje eu quero saber quantas pessoas e falar um pouco aí dessa experiência, desse trabalho hoje pela internet. Pois é, ontem, aí o que aconteceu? Eram 16, aí lançamos o Iarremate foi um sucesso, é um sucesso. O Vinícius administra muito bem, agora o filho dele, o João Pedro, está entrando na administração. O João Pedro é formado em marketing, é uma pessoa de princípios. Então, a Florinda criou o Guia das Artes e eu tive a tranquilidade de focar no meu negócio, porque essa parte de internet eles fazem por mim. Porém, eu estava assistindo um leilão de internet e eu acho que a gente está, não só nós, como o mercado internacional, há anos-luz do que podia ser. E aí eu comecei a pensar, televisão, você que apresentou o Jornal da Band, televisão investe o tempo todo em equipamento. E a gente não tem equipamento nenhum. Eu assisto todo dia a Missa das 6 na TV Aparecida. Eu gosto, acho maravilhosa, principalmente quando o Dom Orlando fala paz, paz, muita paz. Porque o que a gente está buscando na vida é paz. A paz de Cristo, a paz, né? Então ali naquele momento, eu comecei a olhar aquelas câmeras e fiquei encantado com as câmeras da TV Aparecida. Eu falei, por que eu não posso comprar então umas câmeras dessa e montar um estúdio e fazer um estúdio muito legal para transmitir um leilão? Aí se inspirou então. Porque daí eu teria uma televisão dentro do Iarremate. Embora o vídeo seja muito pequenininho no Iarremate, que vai prejudicar muito o espectador, porque a gente sempre no sistema de internet vende pela foto. Mas o legal dos leilões antigos, você participou de muitos, você foi o primeiro cliente que me comprou um Pansete e a gente tinha sala. A gente podia falar para as pessoas. Qual o artista? Eu, por exemplo, sou um leiloeiro um pouco diferente. Eu quero fazer leilão. Eu não quero mais só vender. Eu quero fazer leilão, porque o artista, ele se transforma, ele se veste, ele escreve uma peça e ele sobe ao palco. A hora que ele sobe ao palco, ele quer plateia, ele quer as pessoas, ele quer se apresentar. E é isso que eu quero também. Eu adoro fazer leilão, eu amo fazer leilão. Eu não saberia viver sem fazer leilão. Leilão para mim é uma paixão. São Tomás de Aquino diz que uma obra de arte tem luz própria. Eu vou pedir para ele se ele conseguir focar aqui no Pedro Américo, aqui atrás. Eu não sei se ele vai conseguir trazer esse foco no Pedro Américo, mas olha só que obra extraordinária. Tem um lustre na frente do Pedro Américo, não vai dar. Então foca nesse aqui mesmo, ó. Chabot. A obra chega aqui, o Pedro Américo, lá o Pedro Américo, lá no fundo, ao lado dele, Francisco Aurélio de Figueiredo. Quando essa obra chegou, está apanhando da câmera, que é o nosso primeiro com câmera, com as pessoas, mas está apanhando feio, né? Então, mas vamos ajustando, porque o estúdio está extremamente bem equipado. E quando o Pedro Américo chegou, sim, ele chegou triste. Você viu o dia que ele chegou, que a gente estava batendo um papo aqui, sim, e chegou a Simone com o Pedro Américo na mão. A gente olhou, o quadro estava feio, igual a uma pessoa que está comendo mal, está vestindo mal, está passando um momento difícil, ela está feia, está abatida. A Simone levou para o ateliê de restauração e você vivenciou isso. Sim. E ela fez a conservação do quadro, ela limpou o quadro, ela trouxe vida ao quadro, ela revernizou, usou verniz Lefranc francês no quadro, dourou novamente uma parte, ele só tinha uma moldurinha, colocou uma moldura maior, e a gente começou a falar de Pedro Américo e fazer um vídeo sobre Pedro Américo, explicando a vida de Pedro Américo, falando. O quadro está ali na parede brilhando com luz própria. Só quem está aqui dentro do estúdio sabe. Infelizmente a gente colocou esse lustre hoje aqui para fotografar e impediu a câmera de mostrar. Mas, de qualquer forma, a gente depois mostra uma imagem ou você entra lá no leilão da Paiva Frade e vê o Pedro Américo. Pedro Américo. O Pedro Américo, ele pintou o Grito do Ipiranga, a Batalha do Havaí, a Batalha de Campo Grande, o quadro que está na sala do Museu de Petrópolis, o Museu Imperial, o retrato de Dom Pedro II é dele. E ninguém mais quer. Espera aí, o que a gente está falando? Ninguém mais quer cultura? Ninguém mais quer sabedoria?
Ninguém mais quer sofisticação? Ninguém mais quer garbo? Em que mundo vivemos? Eu acho que é o contrário. Muitos estão despertando para querer novamente as grandes obras de arte, que têm sentido da beleza, e o sentido da beleza é teocrático. O sentido da beleza, ele vem sendo discutido por filósofos, até que chega em Santo Agostinho, por exemplo, e Santo Agostinho diz: serenidade, virtude e verdade. A verdade é o próprio belo, que é Deus, que só Deus a conhece. A que nós conhecemos é apenas a nossa meia-verdade que nos é conveniente. Mas só retomando então, para terminar, porque eu falo demais, para terminar o que você falou sobre os nossos estudos, eu percebi isso, que puxa vida, a fotografia é estática. Eu queria vender a alma do quadro. Eu não queria vender o quadro. Eu queria vender essa luz que São Tomás de Aquino fala. A luz dessa obra que brilha. E aí, querendo vender essa luz, eu preciso da televisão. Eu preciso levar ela para o meu espectador. E aí rezei e comecei a sonhar. Compra isso, compra aquilo outro. E copiar as coisas da TV Aparecida. A câmera 4K é caríssima? É caríssima. Mas se comprar mais barata, lá no futuro, quando o Iarremate resolver aumentar aquela tela, vai ficar sem qualidade. Então vamos ter a melhor qualidade, vamos ter a melhor iluminação. O que adianta eu falar aqui num microfone que vai estourar os agudos? Vamos falar num microfone alemão, num Neumann ou num Shure. Eu comprei os dois, vamos fazer um estúdio de Shure e um estúdio de Neumann. Então vamos fazer, tentar chegar à altura de um Pedro Américo. O melhor para ele, o melhor para Pedro Américo, o melhor para Francisco Aurélio de Figueiredo, o melhor para Chabá, o melhor para Décio Vilares, o melhor para Portinari, o melhor para Volpe, o melhor para Hélio Silinger, o melhor para todos, o melhor para Belmiro de Almeida, que são as obras que estão no nosso leilão. Mas elas precisam de dignidade e a gente quer oferecer isso. E com certeza o estúdio está profissional. Alexandre, vamos falar então agora dos valores. Como avaliar uma obra de arte? Pois é, eu acho, meu amigo, que a gente deveria falar isso, que você puxou para um assunto, num próximo. Porque o próximo, eu gostaria de te entrevistar. Eu gostaria de saber de você como foi sua entrevista com Oscar Niemeyer, como foi a sua entrevista com Maluf e com todos esses que você, homens brilhantes, seu conhecimento com o Silvio Santos, seu conhecimento com o Beto Carreiro, você foi sócio numa emissora de TV com o Gugu. Eu gostaria de saber, com esses gênios, né, que não compravam obra de 12 milhões por 12 mil. Eu nunca vi um gênio comprar uma obra de 12 milhões por 12 mil. Uma palavra basta para quem sabe entender. Né? 12 milhões por 12 mil... Aí eu digo, deita na BR, né? E deixa o carro passar por cima, porque você quer comprar. Lá em Balneário Camboriú, que a BR divide a cidade, eles falam muito isso, né? Quando alguém é enganado, quando acontece alguma coisa, deita na BR. Que não tem mais jeito, então deita na BR. Né? Então, é bem isso, deita na BR. E vamos seguir dignificando as obras de arte. Vamos seguir dignificando a história e a memória do nosso país. Vamos seguir, Pedro Emílio, sendo altruístas. Isso é uma forma de altruísmo. Vamos trazer à tona o que há de melhor no nosso país, o que há de melhor na sua pessoa, na minha pessoa, na pessoa dos nossos ouvintes desse podcast. Se você me permitir, mais para adiante a gente vai falar dos valores em obras de arte. Mas no próximo, eu gostaria de falar e mostrar quem é Pedro Emílio, com quem eu estou tendo o prazer hoje de dividir a bancada. Pedro Emílio sempre foi um cliente, se tornou amigo, hoje é um irmão. Mas a gente vai falar da história dele, e a história dele com a arte, como que ele se envolve com a arte. Pedro Emílio que me apresentou Oscar Niemeyer, Pedro Emílio que me apresentou Fernando P., Pedro Emílio que me apresentou pessoas muito importantes no mercado de arte, que era um jornalista que ia atrás, né? Então, se você me permitir, a gente vai para o próximo dessa forma. Muito obrigado, Alexandre Paiva Frade, aqui dos estúdios
da Paiva Frade, um estúdio belíssimo. Foi um prazer participar e até o nosso próximo encontro. Eu agradeço, Pedro Emílio, agradeço a todos. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça de divulgar, porque alguém pode deixar de comprar uma obra errada ouvindo esse podcast, entendendo aquilo. Não se engane, não queira se enganar. É verdade. Grande abraço. Grande abraço a todos.